Vamos estudar, a partir de hoje, uma série de estudos, de pequenas reflexões sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda é um dos tópicos da doutrina da escatologia. Escatos, em grego, é uma palavra que significa os últimos dias, os últimos tempos, os tempos finais. E logia, um tratado, um discurso. Portanto, escatologia seria o tratado discursivo acerca dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. E essa é uma das grandes temáticas de toda a Bíblia e uma das grandes expectativas da cristandade, principalmente no meio cristão, reformado, protestante. Essa doutrina tem sido pregada ao longo de séculos. Na verdade, a igreja primitiva anelava e ansiava ardentemente pela segunda vinda, ao ponto que o apóstolo Paulo teve que corrigir a igreja de Tessalônica, onde muitos de seus membros estavam ali inseridos e não queriam mais trabalhar, ou trazendo para os dias contemporâneos, não queriam mais estudar, ou viver uma vida no cotidiano, uma vez que Cristo haveria de voltar. Eles entendiam que não havia mais tempo para fazer as coisas do cotidiano. Na verdade, essa é uma visão extremista, uma visão radical, contrária às Escrituras Sagradas. Devemos viver com intensidade a cada dia que Deus nos concede, apressando, como diz o apóstolo Pedro, a vinda do Senhor. Apressando no sentido de fazermos algo prático, de concreto, que seria, de fato, eu e você fazermos tão somente aquilo que Deus nos pede para que façamos. Se cada um de nós começar a ouvir de Deus acerca do seu plano, da sua vontade para a nossa vida, em termos pessoais, mas também em termos coletivos como igreja, somaremos juntos esforços a fim de apressar, conforme diz o apóstolo Pedro, a vinda do Senhor. E esse termo apressar implica fazermos algo de concreto, pregar o Evangelho. E é essa uma das grandes marcas distintivas no sermão escatológico de Jesus. Um dos sinais é que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações. Você deseja a volta de Cristo? Se você de fato deseja e almeja, convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 24, verso 14. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Apocalipse 5, verso 9 diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, para todos os povos, para todas as etnias, para todas as raças, para todos os homens sobre a terra. Deus tem preparado uma geração com ousadia, com autoridade, e esta geração dará um testemunho vivo, eficaz, acerca do verdadeiro evangelho. Desde os dias do apóstolo Paulo, quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, ele ali já afirmava no capítulo 1 que muitos pregavam o evangelho por discórdia, outros pregavam o evangelho por interesses, outros pregavam o evangelho para a sua própria vanglória. Paulo diz, pouco importa, o que importa é que Cristo seja pregado em todas as nações. Não podemos ter uma visão pessimista acerca do evangelho. O evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, primeiro do judeu e também do gentio. Deus tem trazido o evangelho com poder e autoridade. O próprio Paulo, apóstolo, também declara na sua carta aos Coríntios: eu, quando estive convosco, não levei um evangelho com palavras persuasivas de sabedoria humana, de intelecto, do campo apenas racional, mas eu levei o evangelho com demonstração de autoridade, do Espírito Santo, de poder e de autoridade. E é este poder que o evangelho tem. Poder sobre o pecado. Poder que nos dá a capacidade, a vitória, uma vida triunfante sobre o pecado, sobre os ditames do mundo, sobre os ditames da nossa carne, sobre os ditames do Deus deste século que tentam e insistem, insiste de uma forma sagaz, inculcar em nossa mente valores
totalmente contraditórios aos valores do reino de Deus. E é esse evangelho que Deus disse que traria nos últimos dias a restauração de todas as coisas. O evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. O que é o evangelho para você? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 5, o evangelho que eu recebi do Senhor Jesus, eu também vos anuncio, que Cristo morreu segundo as Escrituras. Ele foi sepultado segundo as Escrituras e ele ressuscitou segundo as Escrituras. Você pode me perguntar, mas que tolice, que bobagem, evangelho é morte, sepultura e ressurreição de Cristo? Sim, mas não somente isso. Ele não tinha do que morrer. Jesus não tinha do que morrer porque ele era o próprio Filho de Deus, que nunca provou de fato do pecado. Mas naquela cruz, ele se torna pecado por nós. Ele morre a nossa morte. Ele leva a nossa natureza. E ao ser sepultado, quem foi sepultado? Não foi o Filho de Deus. Quem foi sepultado foi o filho do homem que estava no pecado. Foi o filho do pecado. Foi Adão, a natureza adâmica que estava em nós, que foi transferida sobre ele. E ao ressuscitar, 3 dias após a sua morte, ele nos deu a garantia que o pecado não é maior sobre a vida do Filho de Deus. E essa natureza do Filho de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, que o Espírito Santo, o Espírito da ressurreição, ressuscitou a Cristo dentre os mortos e fez dele o primogênito de uma nova criação. Ao ressuscitar, ele nos deu a garantia de recebermos a sua natureza, a sua vida, a natureza de Filho de Deus. Filho de Deus, que não tem a natureza mais do pecado, que não vai permitir onde o pecado, o mundo e a carne, com todos os seus tentáculos, dominem sobre a sua vida. É essa vida, é esse poder do Evangelho, as boas novas que Cristo oferece a mim e a você, que o Evangelho oferecerá a todo aquele que crer. Vivemos numa sociedade que confia em demasia no próprio homem. Já vivemos uma época na Idade Média em que os homens, tudo era cercado e ensinado à luz de Deus. No período medieval, a igreja, uma boa parte dela, apóstata, desviada do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro Cristo, se deixou enredar e se levar por doutrinas, ensinamentos, governos de homens déspotas que se colocavam no poder do trono papal e, em nome de Deus, fizeram várias práticas abomináveis ao próprio Evangelho, abomináveis à própria proposta que Deus tem no seu livro sagrado. E essa prática abominável aos olhos do nosso Deus Criador levou a muitos a apostatarem, a se desviarem da fé e a buscarem logo no período do Renascimento, do século XIV e XV, buscar no homem a medida de todas as coisas. Buscar nas artes, buscar na própria ciência do século XVIII, pelo iluminismo, um culto à própria razão. Uma vez que houve uma ruptura com a Idade Média, com o tempo medieval, onde o homem se deixava guiar-se por todo o discurso dado acerca de Deus, onde muitas vezes Deus não estava falando, mas os homens usavam o nome de Deus para as suas próprias intenções, as suas próprias práticas abomináveis, a fim de lograrem êxito naquilo que intencionavam em seus corações. Mas o humanismo do século XIV, o renascimento do século XIV e XV, vão legar à humanidade, principalmente a europeia, onde a cristandade estava ali presente, uma confiança no próprio homem. E ao chegarmos no século XVIII, o iluminismo, que vai delinear toda a sociedade moderna e contemporânea, um culto à própria razão, uma confiança extrema na razão. E hoje, em muitos arraiais, a própria ciência é tida como uma verdadeira divindade. A palavra de Deus nos declara que eu e você não podemos permitir
sermos estribados, guiados, conduzidos a confiar em nosso próprio entendimento. A palavra também nos declara que maldito é o homem que confia no próprio homem. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. E o Senhor tornou-se homem através de Cristo Jesus. E ali naquela cruz estava o homem perfeito. O homem que não conheceu o pecado. O homem, como diz o autor de Hebreus no capítulo 8, detentor de uma vida indissolúvel. É esse homem que morreu naquela cruz e ao ressuscitar nos dá a garantia, a certeza de que teremos uma nova proposta de vida. Uma vida abundante. Ele mesmo disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E é essa vida abundante, uma vida de triunfo sobre o pecado, de triunfo sobre a mentira na mente, sobre o engano no coração, uma vida de triunfo sobre as máscaras, as dissimulações, uma vida dúbia de aparência religiosa e de uma vida secular, como se tivéssemos dois tipos de vida. A vida abundante é a própria natureza de Cristo em nós. O apóstolo Paulo disse que Cristo em nós é a esperança da glória para este mundo perdido, marcado pelo caos. Convido você que tem buscado a reconhecer e a estudar as Sagradas Escrituras numa curiosidade ávida pela segunda vinda de Cristo. Quer conhecer melhor a segunda vinda de Cristo? Um dos grandes sinais da evidência da volta de Cristo é que o Evangelho do Reino será pregado com autoridade, com vida, com testemunho, em testemunho a todas as nações. Um evangelho que não vai ser pregado apenas de palavras, mas de atitude. Um evangelho onde iremos demonstrar para as pessoas o amor de Deus. O evangelho já é, na sua própria mensagem, já nos leva ao entendimento, à lógica e à compreensão de que somos pecadores, de que por nós mesmos não há esperança. Em nós mesmos não há possibilidade de mudança, mas as boas novas que Paulo trouxe em Romanos, miserável homem que sou, quem me livrará dos grilhões do pecado, dos grilhões, das amarras, das prisões que o próprio pecado com seus vícios e as suas mazelas me prendem, me cercam e me amarram. O Evangelho será pregado nos últimos dias. Como diz Apocalipse capítulo 5, o Evangelho do Reino será pregado. E disse Jesus no seu sermão escatológico em Mateus 24, verso 14. Ele será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como diz Paulo, Lucas em Atos capítulo 10, verso 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder, com autoridade, dando sinais e prodígios em seu ministério. E este mesmo poder de uma vida abundante é esta mesma proposta de uma vida transformada pelo poder do Evangelho, da morte do nosso velho Adão, da sepultura da nossa velha natureza, onde Cristo mesmo foi sepultado, e da ressurreição para nos garantir uma nova vida. Quer estudar a segunda vinda? Um grande sinal evidente da volta de Cristo, o Evangelho pregado com poder e autoridade. O texto de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. A luz do Evangelho não lhes resplandeça. O Deus deste século é Satanás. O Deus deste mundo são todas as potestades e principados do mal que tentam impedir o avanço do Evangelho. Mas eu trago hoje a garantia da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, de que nos últimos dias Deus terá um remanescente fiel. Deus terá um povo fiel dentro de uma cristandade nominal, uma noiva gloriosa, uma virgem pura que Deus levantará. E eu gostaria de que eu e você estivéssemos dispostos e animados e encorajados pelo Espírito do Senhor para que façamos parte dessa geração, dessa noiva, dessa virgem que o Espírito de Cristo
tem adornado e preparado para um tempo todo especial. Aguardamos um tempo que Deus trará sobre a terra de visitação, de poder, de autoridade, que trará como consequência uma grande colheita. Mas não será uma colheita feita no braço humano. Não será uma colheita mensurada, medida através dos dados dos homens. Será algo sobrenatural. Assim como em Atos 2, os apóstolos que estavam ali amedrontados, com covardia, com medo das autoridades romanas, aguardaram em Jerusalém o revestimento do poder, o revestimento da autoridade. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve, você que nos assiste através deste vídeo, não pensemos que o revestimento de poder e de autoridade apenas se remete ao aspecto de um pentecostalismo tão somente voltado para uma atribuição de poder pelo próprio poder, para mostrar uma visibilidade junto aos homens de que temos dons espirituais, de que temos mais poder, dons e talentos da parte de Deus para realizarmos a sua obra. O poder do Evangelho que virá sobre nós nos trará como consequência, nos dará como consequência a autoridade para vivermos uma vida plena e abundante, a autoridade para triunfarmos sobre o pecado com todas as suas tentações, com todos os seus tentáculos, sobre as propostas do mundo, sobre as batalhas e as guerras que já temos enfrentado e enfrentaremos em proporções maiores nos últimos dias. Uma guerra na mente, uma guerra de valores, uma guerra de propostas ideológicas que se contrapõem diametralmente à proposta do Evangelho. É uma grande guerra, é uma grande batalha. Assim como Elias esteve no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal, e eles foram dizimados e destruídos pelo poder de Deus. Deus também trará um poder de dínamos, como a própria palavra diz em Atos capítulo 2, e recebereis dínamos, um poder dinamite dos céus, um poder de autoridade, de vida, de unção. E é essa proposta que o Evangelho nos desafia. Em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, o apóstolo Paulo também declara que para isso Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho primogênito. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso padrão, sermos como Cristo Jesus. O célebre e antigo livro, Em Seus Passos, O que faria Jesus? Convido você a tomar os apontamentos, anotações das evidências da volta de Cristo, daquilo que precederá a segunda vinda, daquilo que será uma evidência para as nações e também para a igreja, da volta gloriosa, da parúzia, da vinda do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Aguardo você no nosso próximo estudo de reflexão acerca da segunda vinda do Senhor.